eu quero ler um texto que Deus fala muito comigo. E hoje, todos sabem do momento que nós estamos vivendo. Teve um momento que eu parei para orar e o Espírito Santo me trouxe esse texto no coração. Eu queria só compartilhar algo breve, depois nós vamos ouvir o missionário Elisa. Está em Abacuque 3, 17 e 18. Vamos ler até o 19. Abacuque, consegue lá, filho? Abacuque 3, 17. Vou ler nessa versão do Natan. Diz assim, ó: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Fale comigo. Eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente ao mestre do canto para instrumentos de voz. Amém? Esse texto, ele teve um significado muito profundo na minha vida. O ano era 1999. E eu tenho uma história, hoje eu quero compartilhar brevemente um testemunho da minha vida. Talvez alguns conheçam, mas alguns que são novos não conhecem. Quando eu tinha mais ou menos 16 anos, eu tive alguns problemas de saúde, não estava bem. E naquela época a gente tinha muito costume daqueles farmacêuticos que eram quase que médicos, né? Que a gente ia, né? E nós tínhamos o Dr. Davi, era Davi, né, mãe? E tinha o Dr. Davi e eu estava passando muito mal e a mãe me levou no Dr. Davi. E o Dr. Davi me olhou assim, perguntou, fez algumas perguntas simples assim, eu tinha 16 anos. E ele olhou para mim e falou assim: olha, eu vou te dar esse remédio para isso, mas procure um médico porque você está com um problema de ovário. Eu até achei estranho, falei, como que um médico, um farmacêutico, uma conversa, né? Mas a mãe ficou preocupada, nós tínhamos o Dr. Wilson, médico que tinha feito meu parto quando eu nasci, fez o parto da mãe quando eu nasci. E a mãe me levou no Dr. Wilson, médico aqui da tia Lisa, da mãe. E aí o Dr. Wilson, acho que a Renete nasceu com o Dr. Wilson, não? O Regis, não? E aí o Dr. Wilson pediu alguns exames, nós fomos fazer. E de fato eu tinha um problema sério nos ovários. Mas aquele dia o Dr. Wilson, ele já era um médico idoso, já era um médico, né, de muitos anos. E ele me deu um diagnóstico que não se daria hoje em dia para uma menina de 16 anos. Mas ele foi muito do jeito dele, mas ele disse: você não pode ter filhos, você nunca vai poder engravidar. E aquilo veio como uma bomba no meu coração, assim, de uma forma tão cruel, tão dura. E eu lembro que eu cheguei em casa e caí em cima da cama. Comecei a chorar, porque nos meus sonhos de adolescente, eu queria muito ter uma família, me casar e ter filhos. E eu comecei a chorar como se o mundo tivesse desabado para mim naquele momento. E naquele momento eu vivi uma experiência que eu ouvi uma voz do Senhor muito forte no meu coração que disse: no meu tempo eu te darei. E eu tomei posse profundamente daquela palavra. E passaram-se os anos, 4 anos depois eu conheci o Gil, nós casamos. Quando você casa, você contei para ele, o dia que eu conheci, na verdade, antes de ele pedir namoro, eu contei para ele o diagnóstico. Claro que eu fiz depois outros exames que comprovaram. Então o Gil casou ciente, eu não dei o golpe nele. Mas aí nos primeiros 2 anos de casado, você não fica ali com expectativa de filhos, né? Você deixa passar. Mas os anos foram passando, passou 3, passou 4, e aí, claro, no segundo ano a gente já queria muito, daí passou o 3º, o 4º, o Gil entrou numa crise depressiva bem profunda, e nada de filhos, e quem já viveu essa expectativa sabe o quanto ela é dolorosa, difícil. E cada expectativa, eu tive muitas gestações, eu acho que psicológicas, porque eu achava que estava grávida, a menstruação atrasava, e ela fazia o exame e era negativo. E esse processo foi extremamente doloroso na minha vida. E depois de 5 anos, era a véspera do Dia dos Pais, e nós estávamos em Baiti, na casa do meu sogro. E o Gil estava tomando banho, eu estava no quarto,
E véspera de Dia dos Pais e Dia das Mães, sempre para nós era uma situação muito dura, muito difícil. E eu estava chorando, falando, Senhor, eu queria tanto dar um filho para o Gil. E o Gil tomando banho. E quando eu estou no meu momento de oração, o Senhor falou, você está grávida. E eu levei um susto. E pensei, meu Deus, será que eu estou grávida? Será que eu estou ouvindo? E quando o Gil saiu do banho, ele saiu chorando. Lembra disso, amor? Dobrou o joelho do lado da cama. Falou, Deus me disse que você está grávida. E aí nós fomos fazer o exame, que foi uma aventura na nossa vida. Pedimos para ir ao laboratório, que era um sábado, como funcionava o laboratório. E, gente, eu não sei porque eu estou contando tudo isso, mas tem um propósito. O Senhor me fez lembrar e falar para eu falar essa história hoje. E aí foi uma alegria, o Gil ficou tão feliz quando nós pegamos o resultado, esperamos ali uma hora mais ou menos para o resultado. E aí deu positivo. O Gil ficou tão feliz que ele foi lá e comprou uma caixa de foguete. Nunca tinha soltado foguete na foguete. Mas o pior, vocês nem sabem que ele foi soltar o foguete, virou o contrário, quase que perdeu as pernas ali. Quase que eu ganhei um filho e ele perdeu as pernas. E aquilo foi uma alegria assim incrível, uma alegria inexplicável. Eu acho que vocês conseguem imaginar o que foi a alegria daquele momento na nossa vida. Uma alegria tão forte que eu pensei, eu não vou conseguir ter outra alegria como essa. Era uma alegria de ter pego aquele resultado maravilhoso. E claro, toda a família fazendo festa, os amigos e presentes. E foi assim, eu estava transbordante na minha vida. Só que passaram alguns dias e numa manhã, acho que era uma manhã de quarta-feira, eu não lembro o dia, mas numa manhã de quarta-feira, eu tinha, deixa eu só voltar um pouco antes, eu tinha feito uma oração para o Senhor, que eu tinha entregue aquela criança, por propósito que fosse. E o Senhor perguntou para mim se eu realmente teria coragem de entregar ela, e eu tinha entregue aquela criança. Só que eu sempre, no dia que eu fiz essa entrega, nós estávamos na Doré, numa convenção, e quem estava ministrando era o Sóstenes. Talvez alguns aqui conheçam o Sóstenes, talvez poucos, mas nós estamos falando de 26 anos atrás. Agora o Sóstenes tem cabelinho branco, mas ele tinha o cabelo pretinho ainda naquela época. E eu olhei para o Sóstenes e pensei, acho que meu filho vai ser igual o Sóstenes. Eu imaginava um filho de cabelo pretinho, lisinho, assim, franjinha, eu pensava que meu filho ia ser assim. E fiz aquela entrega e achei que meu filho seria um ministro de louvor ou alguém que fosse missionário, pastor. E aí, então voltando para aquela quarta-feira pela manhã, quando eu acordei e fui no banheiro, eu estava com sangramento. E quando teve aquele sangramento, o Senhor me falou, você me entrega esse filho? E aí eu comecei a entender que eu estava entrando num processo. E o Gil estava com o consultório cheio aquele dia, me pegou, me levou no médico, fizeram um ultrassom e de fato eu estava com um aborto em curso. Eu ainda não tinha abortado, mas já estava com um aborto em curso. E foi um choque assim, terrível. Vocês conseguem imaginar, depois de tanto tempo de expectativa, de espera, de alegria. E o Gil teve que me deixar em casa, porque ele tinha que trabalhar, ligou para a mãe, mas a mãe morava em Rio Negro, até a mãe chegar eram algumas horas, né? Ele deixou o iogurte do lado da cama e saiu. E aqui que eu quero pensar com vocês. Naquela hora, eu comecei a questionar o que estava acontecendo comigo. E vocês sabem quando você questiona algo que você não está realmente compreendendo? Por que Deus me daria alegria de gerar, de gestar? E eu não me lembrei esse filho. E ali começou a passar muitos filmes na minha cabeça. Eu já tinha vivido essa experiência com a Dircélia, tinha sido muito dolorida, muito difícil. E eu tinha sofrido muito pela Dircélia. E eu pensava, Deus, eu não vou suportar isso. Mas um pensamento veio na minha cabeça. Eu não entendo, mas eu confio em Deus. E eu fiz uma oração, falei, Senhor, eu não quero questionar, não quero murmurar, não quero perguntar. Eu confio no Senhor. Me dá uma experiência
que eu nunca tive, porque tem uma palavra que eu carrego comigo, com a minha vida, que diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados para o seu propósito. Naquele dia eu sabia, eu amava a Deus, eu sabia que Deus tinha um propósito sobre a minha vida. E eu falei: Senhor, eu não quero. E eu adormeci. Eu tive um sono assim, dormi naquela tarde, sozinha, naquela casa, né? E quando eu estou dormindo ali, de repente eu acordei, e eu acordei com essa palavra, Abacuque 3,16. Ainda que a videira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, ainda que tudo dê errado, eu me alegrarei no Senhor. E aquele dia, naquela experiência, eu vivi uma experiência de alegria da tua presença, alegria da salvação, alegria de nós termos um Deus poderoso, não alegria das circunstâncias, não alegria da resposta, não alegria do milagre, porque é maravilhosa a alegria do milagre, eu já provei a alegria desse milagre, mas não alegria pelo que eu tinha conquistado, ou que eu tinha ganhado, mas alegria por eu ter um Deus poderoso. Abacuque, ele estava vivendo essa experiência. Abacuque era um profeta, um dos menores, mas ele tinha uma característica diferente, que geralmente o profeta, Deus chamava o profeta e diz: vai lá e diz para esse povo, vai lá e entrega essa mensagem, eu quero que você fale isso. Mas Abacuque não foi o profeta chamado por Deus para entregar uma mensagem ao povo. Abacuque era um profeta que foi enviado pelo povo a perguntar a Deus. E aí ele começa dizendo: até quando, Senhor? E é claro que vocês entendem que eu estou vivendo esse momento, e é por isso que eu queria compartilhar essa palavra, porque às vezes você está vivendo no meio de uma situação tão difícil, e você pensa: até quando, Senhor? Acaso o Senhor não está vendo minha dor? Acaso o Senhor não se importa como eu estou? Será que nós estamos sendo invisíveis diante de Ti? E Abacuque, ele faz esse desabafo. E aí Deus responde com uma grandeza, com uma graça, com poder, mas com gentileza. E Deus dá duas respostas a Abacuque. A primeira resposta, Deus mostra que Ele é soberano. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei quem está vindo contra vocês, eu sei o sofrimento que vocês estão passando, eu sei tudo que, as aflições que estão acontecendo. O povo ali de Jerusalém estava sendo perseguido, ia vir os caldeus, e Deus explica e diz: olha, os caldeus são assim, eu estou vendo a realidade, a situação não é fácil, eles são violentos, eles são ferozes, eles não temem a nada, eles vão vir com força, eu sei o que está acontecendo. Mas Deus mostra a sua soberania. Deus não perdeu o controle. Fale comigo: Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Talvez você pense assim: a sua oração não foi respondida. Talvez você pense: Deus não está vendo. Será que Deus está se importando com aquele que está sendo respondido? E eu, nessa aflição? Mas Deus responde a Abacuque. Ele sabe. Eu sei o que está acontecendo. E é interessante que o nome Abacuque, hoje eu fui pesquisar o nome Abacuque. Abacuque tem o significado daquele que abraça o entendimento. Olha que lindo. Até pensei, quem sabe o neto, né, Raíssa? Abacuque. Aquele que abraça o entendimento. Ele buscava compreender. Mas Deus também dá uma segunda resposta. Deixa eu só ver qual era a segunda resposta. A primeira: estou agindo, estou vendo. E a segunda resposta de Deus, que vai estar no partir do 2:2, Deus vai dizer assim: eu sei, estou vendo, mas viva pela fé. E o que é a fé? Será que a fé é algo que nós buscamos só para alcançar os desejos do nosso coração? Ou é algo que nós entendemos que não fazemos mais parte dessa dimensão, mas vivemos uma dimensão eterna? Que não vivemos para agradar o nosso coração e nem fazer a nossa vontade, mas buscar a vontade daquele que nos fez. Viver pela fé não é simplesmente pedir que os montes saiam só para que eu possa caminhar, mas é entender que os montes devem sair para que eu possa chegar no meu propósito.
E talvez chegar no nosso propósito, muitas vezes, é passar por aflições e por tribulações. Tiago vai dizer isso: tenha por motivo de alegria o passar por essas provações, porque isso vai produzir na vida de vocês perseverança, e a perseverança vai torná-los maduros, plenos. Pedro também vai dizer que a prova da nossa fé é mais preciosa do que o ouro, e que nós precisamos entender por que estamos sendo provados, por que o justo sofre. E às vezes você está numa aflição, numa angústia, e você olha para o quintal do vizinho do lado e ele está prosperando, ele está bem, ele tem tudo. E você diz: que injustiça é essa? Quem nunca se questionou no coração sobre isso? Sim ou não? E Paulo vai dizer, no versículo que eu já falei: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu propósito. Eu queria deixar isso com vocês essa noite e dizer que no meio dessa provação que nós estamos, hoje não foi um dia bom, meu sogro passou muito mal, eu saí de lá quase chorando, foi um dia bem difícil, tem sido dias difíceis, tem horas que ele fica melhor e a gente quer quase que tirar com a mão a dor, né? Tirar o sofrimento. Mas eu quero dizer para vocês, eu me alegro no Senhor, porque Ele é soberano, e Ele é sábio, e Ele é um Deus de amor. Há 3 coisas que nós precisamos estar no nosso corpo. Era muito fácil eu chegar para vocês e dizer que eu me alegro no Senhor porque está tudo certo, que eu me alegro no Senhor porque Ele está bem, que eu me alegro no Senhor porque foi curado. Mas eu me alegro no Senhor porque eu tenho o Senhor, e Ele é a minha força, Ele é a fortaleza da minha vida. Então, ainda que pode ter ainda que na nossa vida, ainda assim eu me alegraria e exaltaria o Deus de vocês. Amém? Você guarda essa palavra, eu precisava trazer essa meditação.